Bom, então vamos começar. Como eu disse, eu comecei esse canal para ajudar pessoas a criar uma vida de realização, criar uma vida onde elas sejam felizes tanto na vida pessoal quanto na carreira, no que elas escolherem fazer da vida, criar uma vida de realização. Então eu falo de propósito, eu falo de realização na vida, realização pessoal, realização profissional, esses assuntos. Então vamos lá, eu coloquei na live de hoje o seguinte título: para ter uma vida de realização, não tenha esse arrependimento. Então, esse é um ponto vital que a gente tem que prestar atenção para a gente, se a gente quiser ter uma vida de realização, uma vida feliz, uma vida onde a gente seja, onde a gente esteja indo na direção certa e se sinta bem com isso, sinta aquela felicidade no dia a dia e não colocando a felicidade lá longe em algum ponto da jornada que ainda vai demorar, em alguma coisa assim. Então, o que eu quero dizer com realização? Primeiro, o que eu não quero dizer com realização? Com realização, eu não estou falando de status, eu não estou falando de simplesmente um reconhecimento profissional, eu não estou falando de títulos e nenhuma patente, nem nada disso. Quando eu falo de realização, eu quero dizer uma coisa muito mais profunda. Eu quero dizer uma coisa que tem a ver com uma congruência da vida que você escolheu com a pessoa que você é. A congruência de uma vida que você escolheu da pessoa que você é. Isso daí é, é profundo. É uma vida onde você é autêntico todos os dias, onde você não está você está sendo quem você é, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja nos lugares que você frequenta, uma vida que você acredita no que você faz, numa vida onde você é integral, você é íntegro, você não está com nenhuma máscara, você não está em inglês é playing a role, você não está, esqueci como fala em português, você não está desempenhando nenhum papel, você não está fazendo nenhuma politicagem, você não está encenando nada, você está sendo quem você é, você está sendo autêntico e, e você está sendo íntegro com a vida, com a sua vida, porque você acredita no que você faz e existe uma congruência. Outra coisa, quando eu falo de valorização, quando eu falo de realização, eu estou falando de valorização do tempo. Você está fazendo as escolhas certas o tempo inteiro, você não procrastina tanto, você tem um senso de urgência do que você precisa tomar a direção certa para você ser a pessoa que você quer ser, para você viver a vida que você quer viver. E acima de tudo, é uma vida que no final dela você não vai ter nenhum arrependimento, você vai ter a felicidade de ter vivido a melhor vida que você poderia ter vivido, que você vai ter uma tranquilidade de o dia que você for partir do mundo, você vai fazer isso da melhor forma, você vai fazer isso com uma tranquilidade de ter feito o melhor que você podia, uma tranquilidade de ter uma missão cumprida, né? Então eu pergunto, será que a maioria das pessoas vive essa vida? Será que a maioria das pessoas, quando chegam nesse último momento, desse último respiro, elas estão tranquilas com as decisões que elas tomaram? Será que a maioria das pessoas elas estão atentas para esse risco de não ter vivido uma vida que poderia ter vivido, de não ter vivido uma vida, de ter vivido uma vida aquém do que elas podiam ter vivido? E para falar disso, eu vou falar de uma mulher que escreveu um livro exatamente sobre esse contexto, sobre essa situação, que ela chama Bronnie Ware, é uma americana, se não me engano. Ela escreveu um livro que chama Regrets of the Dying, que quer dizer os arrependimentos daqueles que estão quase morrendo, alguma coisa seria mais ou menos essa tradução. E qual que é a história dessa mulher? Vamos lá, ela em determinado é engraçado como que ela entrou, né, nessa profissão dela, né? Que eu vou falar qual que é.
Então, ela queria arrumar um emprego onde ela não tivesse o problema de precisar comprar uma casa, onde ela não tivesse um problema de ter que pagar um financiamento e de ter que pagar um aluguel. Então, e ela queria fazer alguma coisa que ela fosse se sentir bem fazendo. Ela estava meio que rompendo os laços com essa sociedade e tal. E ela queria dar um direcionamento para a vida dela, que ela ia estar fazendo a coisa que ela gostava, que ela ia estar, que ela ia ter menos problema, ela ia simplificar a vida dela. E ela falou, ó, eu descobri que tem uma profissão aí que é ser cuidador. Então, se eu for cuidadora, as cuidadoras elas moram com os pacientes, porque elas precisam dar uma atenção 24 horas. Então, ela descobriu que ela poderia ter essa profissão e isso ia resolver esse problema dela. Então, ela gostava de pessoas, ela gostava dessa parte de cuidar e tudo mais, desse contato, e ela foi lá desempenhar essa função, desempenhar essa carreira. E o que ela fazia era aquele trabalho físico, de assessorar, de fazer comida, de ajudar, de dar um apoio, de estar sempre presente ali e tal. E quanto mais ela aprofundava no trabalho dela, ela foi descobrindo que a parte do trabalho físico, a parte que estava na descrição da função do que ela tinha que fazer, era meramente uma parte marginal do trabalho, era meramente uma consequência. Por quê? Porque nos momentos que ela conversava com os pacientes, no momento que ela ficava ali batendo papo, dando atenção e, e conversando, dando aquele conforto ali psicológico de você estar ali presente, de conversar, de, de passar o tempo ali, de gastar o tempo, ela descobriu que o trabalho muito mais importante do que meramente cuidar das pessoas era esse trabalho de ser ouvinte, de entender e de aprofundar na vida das pessoas. E o que ela foi sacando é que essas pessoas que ela atendia eram pessoas normais, não eram pessoas super ricas nem super pobres, eram pessoas normais como ela, que simplesmente estavam no estágio final de vida, já tinham vivido bastante e estavam no estágio final de vida. É, e tinham bastante experiência de vida e ela conversava muito com essas pessoas. E o que ela começou a descobrir? Que essas pessoas, esses pacientes terminais, eles tinham arrependimentos em comum, que a maioria dessas pessoas tinham arrependimentos. Então ela descobriu que as pessoas elas nem sempre morriam em paz. Na maioria dos casos, elas chegavam no momento de passagem com muitos arrependimentos sobre a vida que elas tiveram. E ela começou a escutar aquelas histórias e ela começou a ver que existia um padrão. E inclusive a maioria das pessoas tinham o mesmo arrependimento. E o que ela começou a sacar? Que aquilo para ela começou a ser uma bênção, porque ela começou a sacar a sorte que ela tinha de estar ali conversando com aquelas pessoas, de estar ali tendo a possibilidade de escutar aquilo em primeira pessoa e ela começou a aprender com aquilo. Ela viu que ela estava tendo uma bênção de poder antecipar um problema que poderia ser um problema grande na vida dela, porque ela começou a perceber que ela não queria ser uma pessoa que no leito de morte ela ia estar arrependida da vida que ela estava vivendo. E ela tendo tido a oportunidade de presenciar aquilo, fazendo aquele trabalho, começou a abrir o olho dela para a vida, abriu o olho dela para essa questão de valorizar o tempo, de valorizar a vida e ela começou a dar valor para aqueles ensinamentos que ela recebia e ela começou a pensar, cara, se eu não aplicar isso que essas pessoas estão me falando, eu estou correndo um risco grande, eu estou correndo um risco grande de não viver a vida que eu poderia ter vivido, de viver um final de vida triste, onde eu vou estar arrependida e tal. E ela tomou a decisão que ela ia fazer o máximo que ela poderia para implementar aquilo, para aprender com aquilo e não ser mais uma pessoa que estaria arrependida no final da vida, né? Então, qual foi esse arrependimento que tanta gente reportava no final da vida?
Simplesmente esse arrependimento é o arrependimento de você não ter vivido uma vida que era a sua vida de verdade. Não ter vivido uma vida que estava alinhado com a pessoa que você era. Não ter vivido uma vida que você estava sendo quem você queria ser, que você tinha a coragem de viver. Né? Então essas pessoas, elas no final da vida delas, elas descobriram que elas tinham vivido uma vida que não era delas. Elas tinham vivido uma vida que foi imposta, seja pela sociedade, seja da família. Elas foram se conformando em viver uma vida que não era autêntica delas. E no final elas esqueceram de viver uma vida de verdade. Elas tiveram medo de viver uma vida onde elas eram elas mesmas, né? Então, essa foi a maior lição que ela conta nesse livro. Ou seja, a importância de você dar um senso de urgência para a sua vida, né? Um outro negócio que eu esqueci de falar, você viver uma vida compatível com o potencial que você tem, né? Você saber, você conseguir tirar o máximo que você consegue, você ter a coragem de se colocar no mundo e estar aberto, correr o risco de várias situações, mas ao mesmo tempo correr o risco que eu falo, correr o risco de julgamento, correr o risco de estar exposto, correr o risco de fracasso, a gente falou de fracasso numa outra live, mas ao correr esse risco, você ter uma vida onde você consegue extrair o seu melhor potencial, né? Olha a importância que isso vai ter. Se você correr esse risco, mas no final você tiver uma tranquilidade de ter explorado o seu melhor potencial, cara, isso muda tudo, né? Muda a representatividade toda da sua jornada. Então, vamos agora aprofundar nessa questão da morte, né? A morte é um assunto meio um assunto mórbido, né? Não é um assunto agradável, mas hoje a gente vai explorar a morte de uma outra perspectiva, de um outro jeito, onde a gente vai conseguir tirar muita coisa boa disso. Então vamos olhar um pouco para a morte, né? Nesse breve momento aqui. Nesse momento que a gente vive, né, de pandemia e tal, né, nesse período que a gente está passando, eu acho que muito mais do que a gente estava acostumado, a gente está sendo forçado a olhar para a morte com mais frequência, né? Esse assunto está circulando mais no nosso dia a dia. E eu acho que também a gente também precisa ter um equilíbrio, né? Eu acho que é importante a gente não negar a morte, a gente não se esquivar, é importante a gente ter a coragem de olhar para esses assuntos, mas também, do jeito que a gente está vendo aí, capitalizando em cima disso, eu acho que não é o melhor approach, eu acho que não faz muito sentido. Mas, de toda forma, olhar para isso é uma coisa importante, é uma coisa que a gente precisa aceitar que faz parte da vida, que todo mundo vai morrer, que é um ciclo que a vida ela é como se fosse uma dança entre o positivo e o negativo, uma dança entre a expansão e a contração, uma dança entre a manifestação e a não manifestação. Então, tudo são ciclos, né? E a morte faz parte desse ciclo, né? Então, eu acho que até por uma sabedoria divina, a gente nasce e a gente morre, porque a gente tem a possibilidade de evoluir, a possibilidade de aprender e de ser uma pessoa melhor na próxima existência e de implementar coisas novas e de ter lições e de aprender o valor do desenvolvimento, o valor do crescimento, o valor da evolução, né? Se a gente não morresse, a gente não evoluiria, porque a gente não ia ter como implementar, a gente não ia ter essa velocidade de aprendizado que a gente tem, né? Então, todo mundo está limitado pelo tempo, é uma coisa natural. Então, eu acho que em vez de ver a morte como uma coisa terrível, a gente tem que ter a tranquilidade de aceitar ela. Às vezes a gente fica evitando olhar para a morte como se fosse uma coisa que nunca fosse chegar, e a gente só encontra ela na hora que ela acontece, né? E isso é ruim. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e a tranquilidade de entender como as coisas são, que a morte faz parte da vida e que a gente precisa aceitar ela e fazer as pazes com a morte, né? Porque daqui a 100 anos
As chances são que 99,99% de todas as pessoas que estão vivas hoje, das 7 bilhões de pessoas, sei lá quantas pessoas estão vivas, daqui a 100 anos as chances são que 99,99% não vai estar mais aqui. Né? Então não faz sentido a gente negligenciar essa parte da vida, porque ela faz parte da vida. E especialmente agora vamos aprofundar agora a morte não só na sociedade, mas a morte também dentro da espiritualidade, dentro da prática espiritual. Porque curiosamente a morte ela é sempre um assunto que está frequente dentro da espiritualidade. E a gente vai falar de alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu vou contar uma história. Quando eu cheguei no Nepal nesse ano, em 2 de janeiro, eu fui lá para ficar um mês e meio num monastério budista, de budismo tibetano, para fazer vários cursos de meditação, de mindfulness, entre outros. E eu tive toda uma história no dia que eu cheguei, porque quando eu cheguei foi uma correria, que eu cheguei de manhã, aí tinha todo o procedimento do aeroporto, de alfândega, o visto você faz na hora que você chega, então tem toda uma questão lá e você tem que pagar em dólar. Aí, logo na chegada, eu já tive toda uma complicação, porque eu tinha uns dólares que eu tinha comprado com um conhecido, um amigo de um conhecido, na verdade, e eram umas notas antigas. E aí eu descobri que esse negócio de dólar tem toda uma questão da tiragem das notas, que teve um problema que teve vários anos atrás. Então, de uma data para trás, em alguns lugares do mundo, essas notas não têm mais tanta liquidez. E tem gente que não aceita, tem lugares que não aceitam. E aí eu tinha algumas notas novas que tinham sobrado da outra viagem, e eu tinha várias notas antigas. Eu descobri que as antigas eu não conseguia usar. Resumindo, eu tive que fazer uma volta na cidade inteira, eu tive que fazer um tour por Katmandu. Teve um taxista lá que me ajudou a fazer essa volta para ir em vários lugares onde eu conseguiria fazer essa troca, ver se eu conseguiria resolver isso daí. Mas resumindo, o meu voo chegou de manhã, eu tive todo esse trabalho de passear a cidade inteira. Foi bom que eu conheci também, dei uma volta e tal. Até cheguei num lugar lá que o cara me falou que realmente aquilo ali eu ia conseguir, mas eles iam pagar um preço muito baixo, não valia a pena. E a hora que eu cheguei no monastério já era bem umas 4 horas da tarde. E a hora que eu entrei na sala, na recepção do monastério, onde ficam os monges lá em monastério é legal porque todo mundo que trabalha é monge, todo mundo vestido com aquela roupa de monge e tal. E a hora que eu entrei na sala, eu olhei para o relógio e no relógio estava escrito, nos 2 ponteiros, né, do relógio, aí o ponteiro da hora estava escrito Remember, lembre-se, e no ponteiro do minuto estava escrito You will die, você vai morrer. Esse foi o cartão de visita que eu tive na chegada lá no monastério. E aí já foi um negócio assim, putz, cara, já levo essa de primeira. E aí eu até achei uma foto aqui que eu procurei para ver e eu achei, olha só, o que eu achei? Era um relógio, esse aqui é um relógio de pulso, mas era um relógio exatamente como esse, só que um relógio de parede. Então ele tinha num ponteiro Remember e no outro You will die, você vai morrer. Então esse foi o meu cartão de entrada no monastério. E aí, ou seja, isso daí está no dia a dia dessas pessoas, está no dia a dia dessas pessoas que em comunidades espirituais, a morte é um assunto valorizado, é um assunto frequente. Um outro exemplo, quando eu estava na Tailândia, eu fiz um workshop que é só sobre morte, uma semana, falando do conhecimento dos yogis tibetanos sobre o processo de morte, o processo de transição da alma, da manifestação para a não manifestação, e fala de várias coisas e tal. E eles comentaram que uma prática espiritual que existe na Índia, por exemplo, é o cara simular o funeral dele, simular o velório dele. Então, isso é uma prática espiritual. O cara ele vai para um cemitério e aí ele tem lá um caixão, o cara entra no caixão, fecha e o exercício é imaginar como se esse fosse o momento da sua morte. E naquele momento você reflete sobre toda a sua vida, você faz aquele filme vai passando e você vai pensando nas decisões que você tomou,
você vai aprofundando naquilo e aquela reflexão, ela te faz ser uma pessoa melhor. Aquilo ali é uma prática espiritual. Uma outra prática que existe na Índia, eu estava lá em Rishikesh agora em março, abril desse ano, e em Rishikesh não tem muito isso, mas nas cidades ao longo do Ganges existe essa lenda de que se você jogar as cinzas da pessoa no Ganges, a pessoa atinge a iluminação, tem umas conversas assim. Então, é muito frequente no hinduísmo a cremação. Então, os corpos eles são cremados na beira do Ganges. Então, em determinadas cidades, por exemplo, em Varanasi, se não me engano, você chega lá em determinado horário, na tarde, e aí tem várias pessoas sendo cremadas ao mesmo tempo. E uma outra prática espiritual é você chegar ali e você ficar assistindo aquilo. E você ficar mentalizando aquelas pessoas que estão ali e você se imaginar naquela situação. Imagina que você está ali naquela situação e você está sendo cremado. Imagina que esse é o último momento da sua vida. Isso é tido como uma prática espiritual. Um outro exemplo, isso é meio intenso, né? Isso aí é meio, é como, por exemplo, aquelas experiências de quase morte, que tem muitos relatos que a pessoa fala que ela viu uma luz e tal, e aquelas coisas todas, e quando ela volta, o que que essas pessoas falam? Elas falam, eu nasci de novo. Por quê? Porque a proximidade da morte, ela intensifica muito mais a vida. A proximidade da morte, ela muda o seu senso de urgência com a vida, ela joga uma luz muito mais forte em cima da vida e você traz muito mais valor para a sua vida. Você passa a viver com muito mais qualidade. Os paulianos, os eremitas, são uma comunidade de monges católicos. O nome deles é Paulianos de Santo Paulo da França. Na comunidade deles, no monastério, acho que era um monastério, alguma coisa assim, eles tinham também um cumprimento que todos os dias que eles se encontravam pela manhã, em vez de falar bom dia, sabe o que eles falavam? Eles falavam memento mori. Memento mori significa lembre-se da sua morte. E isso pode ser um pouco fúnebre, né? Um pouco negativo, mas a resposta natural a essa saudação era o carpe diem, que eu até vou colocar aqui, o carpe diem, que muita gente tatua, né? Teve uma época que o pessoal estava tatuando bastante, carpe diem, significa aproveite o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Então, olha só que sabedoria. Quando você, aí tem aqui, né? Desfrute o presente, vive este dia, aproveite o momento. Então, olha só. Quando você traz esse senso de urgência, você coloca a morte na sua frente, a sua vida ela toma um colorido totalmente diferente. Ela toma um senso de urgência, ela toma uma importância muito maior. Porque o que eu vejo por aí é que várias pessoas, elas vivem achando, tem aquela frase muito interessante, as pessoas vivem achando que nunca vão morrer e morrem sem nunca terem vivido. Olha isso. As pessoas vivem achando que nunca vão morrer e morrem sem nunca terem vivido. Então, o fato de você ignorar a morte não quer dizer que você não vai morrer. Isso não te faz imortal, né? Então, é importante para a evolução espiritual, para você ter mais a sua vida, você ter uma realização, você construir uma vida que realmente importa, você precisa estar, em inglês chama mindful, você precisa estar consciente da morte, porque aquilo vai te dar um gás maior para você dar o senso de urgência na vida, né? Então agora a gente vai passar para uma parte que eu vou falar quais os benefícios de refletir sobre a morte. Para que fazer isso? Então o primeiro eu já falei, que é viver melhor a vida, que é o carpe diem, que era a resposta que os monges davam quando alguém cumprimentava eles e falavam memento mori, eles falavam carpe diem, ou seja, viva o momento, faça o máximo com o seu momento presente. Isso vem também do estoicismo, que eu falei na primeira de todas as lives, eu falei um pouco do estoicismo, que é nada mais do que você fazer o máximo com o que você tem, né? Você trabalhar com os recursos que você tem. Então, o que você tem? Você só tem o momento presente, você só tem agora. Então, se você fica esperando a vida inteira, isso não é sábio, porque você não tem um controle sobre amanhã.
também você não tem o controle sobre o ontem, sobre o passado, sobre as memórias. O seu único poder é agora. Então, saber viver o momento presente é muito importante. Que mais? Pensar na morte te faz evoluir rápido, te faz evoluir espiritualmente, te faz dar um senso de urgência maior para a vida, te faz sair da inércia, né? Como eu disse, aquelas experiências de quase morte, o cara fala, aquelas experiências que fala assim, vi a avó pela greta, né? Que é aqueles avião que cai e aí só sobrevive duas pessoas, só sobrevive uma pessoa. Às vezes até sobrevive mais, que eu tenho um pouso forçado. Aquelas pessoas, elas nascem de novo. Por quê? Porque elas viram a morte de perto. Então a morte é um grande professor, talvez o maior dos professores, né? Então, para você construir uma vida que você quer viver, é importante você ter a consciência da morte, porque ninguém vai construir uma vida, ninguém vai construir para você a vida que você quer viver. Você é a única pessoa capaz de fazer isso. E o único momento que você consegue fazer isso é no momento presente, é você tomando ação hoje e não deixando para depois as decisões da sua vida. Então, como obter esses benefícios, né? Como implementar isso? Formas práticas de a gente conseguir fazer mais da vida, de dar esse senso de urgência. Que estratégias que a gente pode fazer para trazer mais disso para a nossa vida? Essa mulher do livro, a Bronnie Ware, ela fala da importância do amor próprio. Por quê? Porque quando a gente tem amor próprio, a gente começa a se dar mais permissão para viver a vida. A gente começa a ter a abertura para fazer as coisas que a gente sempre pensou em fazer e nunca teve coragem. A gente sempre deixou para depois, a gente sempre procrastinou, a gente sempre inventou uma desculpa. A gente passa a se aceitar mais, a tirar um pouco daquela pressão de o que vão pensar, e se der errado, e se isso, se aquilo. Eu estava escrevendo esse script da live de hoje, e aí eu lembrei de um filme que eu assisti um tempo atrás. É um filme com o Jim Carrey, possivelmente vocês também já assistiram, chama Sim Senhor. Esse filme é muito interessante, porque é a história de um cara, eu nem lembro muito do contexto, mas em determinado momento ele toma uma decisão. Eu acho que ele tinha uma vida muito pacata, uma vida muito sem graça assim, e ele decide que a partir de determinado dia acontece uma coisa com ele lá e ele fala assim, a partir de determinado dia, tudo que me convidarem para fazer, eu vou dizer sim, Senhor. E ele tem que aceitar todos os convites que ele receber. E aí é muito engraçado, é um filme de comédia na verdade, mas ele traz essa sabedoria. E o que acontece? Ele começa a ser convidado para fazer um tanto de coisa. Então, por exemplo, ele está lá 9 horas da noite em casa, cheio de preguiça e tal, e aí um amigo dele liga para ele e fala assim, a gente tá saindo agora, a gente vai no pub, a gente vai fazer isso, sei lá o que, você quer vir? Ele tá de pijama dentro da cama, quentinho já, e ele fala, putz, aí ele fala, sim senhor, aí ele pega e vai. Aí ele chega lá, aí ele vai pro pub, aí do pub eles vão para uma festa, aí no caminho da festa, fura o pneu, eles passam em frente a um cara que está encostado na rodovia, consertando o pneu da bicicleta. E aí o cara fala que você não pode me ajudar aqui não? Aí ele fala, sim senhor, porque ele tem que aceitar todos os convites. Aí ele vai lá, ajuda o cara, aí ele fica amigo do cara. Aí eles saem dali e vão pro posto de gasolina, leva a bicicleta do cara. Chega no posto de gasolina, ele conhece uma mulher. Aí essa mulher fala, eu tô indo pra uma festa assim assado, vamos? Aí ele falou, vamos, porque ele tem que aceitar. Aí ele vai pra festa. Aí quando chega na festa, ele conhece os caras muito loucos, aí ele vira a noite com os caras e tal. E aí eles vão ver o nascer do sol, todo mundo bêbado, o nascer do sol no alto da colina lá, de um lugar que tem um mirante. Eles estão lá muito louco, aí passa um grupo de maratonistas que maratonam sempre 6 horas da manhã, que acordam cedo para correr. Aí esses caras passam lá e convidam ele, vamos fazer sei lá o que agora? Vocês não querem se juntar a gente? Aí ele fala, sim senhor, porque ele tem que falar sim para todas as decisões. E aí, ou seja, a vida dele, o grande lance que eu quero falar aqui é o que começa a acontecer com a vida da gente quando a gente passa a ter uma abertura para a vida.
A gente passa a se render mais das responsabilidades, se render mais das pressões que a gente carrega a vida inteira, de evitar fazer o que a gente quer fazer. E a gente passa a se render e deixar a vida acontecer, ter uma expressão em inglês que chama unfold. You need to let life unfold, né? O desdobrar da vida. Que a gente acha que a gente sabe todas as decisões certas, mas muitas vezes a decisão mais sábia, a decisão mais certa, é deixar a vida se desdobrar. A gente ter uma postura de estar aberto para a vida e deixar as coisas acontecerem, viver a vida. Quando a gente é muito novo, né, normalmente ali, 18, 16 anos, a gente tem que tomar aquelas decisões de, com 16 anos tem que descobrir o que você vai ser da vida. Cara, com 16 anos, que experiência de mundo que você tem, que experiência de vida que você tem. Com 12 anos, você está fazendo tudo que te falaram para fazer, você está tomando pouquíssimas decisões, você não tem embasamento nenhum para tomar decisão, e aí quando chega com 16 anos, você também ainda não tem muita experiência de vida, fez uma viagem ou outra, muitas vezes você nunca viajou sozinho para lugar nenhum, e alguém chega para você e fala assim, agora você tem que decidir o que você vai ser da vida. Cara, não tem o menor sentido isso. Então tem horas que você tem que simplesmente viver a vida. Tem que sair para se expor, para testar coisas, para ver um negócio que você tem alguma intuição que aquilo é legal, alguma coisa naquilo te chama, você vai lá e tenta. Se der errado, não tem problema. Aí você tenta outra coisa, aí você vai experienciando, vai se expondo, vai vendo como que você reage e você vai se conhecendo nesse processo. Que o próximo ponto que eu anotei aqui para como colher esses benefícios, uma outra forma é o autoconhecimento. Porque quando você trabalha no autoconhecimento, você começa a construir aquela base de descobrir quem você é, de aprofundar em quem você para ter uma clareza da vida que você quer viver. Se você não tiver nenhuma experiência de vida, como que você vai saber exatamente o que vai trazer felicidade? Você precisa ter um ponto de partida, você precisa ter alguma régua para medir. Beleza, fiz isso, não tem nada a ver. Fiz aquilo, beleza. Fiz aquilo, foi melhor que esse. E você começa a se conhecer. Então, parte de estar aberto para viver a vida é também autoconhecimento, porque está ajudando a construir uma base sólida de você ter uma consistência com quem você é, de você ter uma consistência com o caminho que você quer seguir na vida. E quando você começa a operar dessa base sólida, quanto mais sólida, melhor, porque você começa a tomar as decisões corrigindo a rota na mesma direção, numa direção que faz sentido para você. Então, um outro ponto aqui, vamos ver se eu falei tudo. Um ponto que ela fala que é legal. Ela fala, a perfeição na vida não é um momento onde tudo é perfeito na vida. A perfeição na vida é um momento onde você diariamente toma as decisões certas que estão alinhadas com você, que estão na direção certa, porque você tem um conhecimento de quem você é, você tem uma base sólida e você está sempre indo na direção certa. Então, as direções tomadas diariamente na direção certa são esse momento perfeito da vida que a gente busca, essa felicidade, né? Propósito tem muito a ver com isso também, de você ter essa consistência e você diariamente está dando passinhos em direção àquilo, numa direção que você sabe que é o seu caminho, que você tem uma consistência, que você se conhece, você sabe quais são os seus valores, você sabe a visão que você tem para a sua vida e você vai colocando um tijolinho em cima do outro e você vai construindo esse caminho e você tem acesso a essa felicidade diariamente e você não está só esperando que aquilo aconteça um dia lá no futuro. E o que mais que eu adicionaria a essas dicas aí que a Bronnie Ware falou? Tem um ponto que eu acho que é um pouco contraintuitivo, que eu queria também compartilhar com vocês. A maioria das pessoas, quando elas começam a sacar essa história de autoconhecimento, essa história da importância, né, da realização, de buscar uma vida de realização, de ter a coragem de viver uma vida que é uma vida sua mesmo, é uma vida autêntica, elas começam a pensar assim, então tá bom, então
eu tenho que viver uma vida onde eu vou ter tudo para mim. Eu vou buscar o máximo de coisas para me servir, o máximo de coisas que eu gosto e eu preciso ter o máximo da vida. E elas entendem dessa forma, isso é muito contraintuitivo, porque o que eu tenho para falar aqui é que muitas vezes o maior sentimento de realização que a gente tem na vida é justamente quando a gente está dando o máximo possível para o mundo, dando o máximo possível para as pessoas à nossa volta, você está contribuindo muito mais, essa realização ela vem muito mais forte do que quando você está simplesmente tentando ter o máximo dos outros, ter o máximo da vida para você e você está, ao contrário disso, compartilhando e ajudando os outros muito mais. E como que isso tem a ver com o amor próprio? O amor próprio, ele vai te permitir você chegar nesse lugar, por quê? Porque quando você tem o amor próprio, você se aceita mais, você se perdoa mais, você tira mais da pressão, você se conhece mais, você cresce mais, você se desenvolve mais. E a partir desse lugar, você vai ter uma possibilidade muito maior de ajudar as pessoas a serem felizes, de contribuir de alguma forma. Porque tem uma outra frase que é interessante, que eu escutei na igreja, já escutei em outros lugares também, é que você só pode dar o que você tem. Então, para você dar amor para o mundo, você tem que ter primeiro amor próprio. Você tem que se amar, você tem que estar aberto para viver uma vida que você está se realizando, você está se ajudando, você está pegando leve com você tem paciência com você se trata bem, você cuida de você se gosta, então você tenta viver a melhor vida, uma vida onde você faz as escolhas certas na direção certa. E aí, nesse contexto, o resultado disso é que em algum momento você vai ter conhecimento e coisas de valor para compartilhar com o mundo. Então, esse amor ele começa dentro de você como amor próprio e aí, em algum momento ele começa a transbordar. Você começa a contribuir com o mundo por conta desse amor que ele veio de dentro para fora. Então, já passando aqui para a parte final, se eu tivesse que dar uma dica para você viver uma vida que você não se arrependa, eu te diria, comece a olhar para o seu tempo como uma coisa preciosa, né? Comece a olhar para o seu tempo como realmente um presente, porque eu acho que o agora, que a gente chama de momento presente, ele não tem esse nome por acaso. Esse momento presente, ele está ali porque é a única coisa que você tem, só que é a única coisa que você precisa para mudar de vida, para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas certas e aí você começar a tomar as escolhas que lá na frente, o que você vai ter da sua vida, se você vai ter um arrependimento ou não, se você vai ter um arrependimento ou se você vai ter uma vida de alegria, essa escolha ela é só sua, essa escolha ela é feita só no momento presente, que é a única coisa que você tem, e para tomar essas decisões certas, para fazer essas escolhas certas, você vai precisar de coragem. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todos que conectaram e até semana que vem, na terça-feira, como sempre. Beleza? Um grande abraço para todos e até mais. Falou!